Evangelho de João, capítulo 20, versos 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Senhor amado, te damos graças agora, nesta hora, quando nos aproximamos da tua palavra. Te agradecemos pela bênção de ter esse livro inspirado para nos ajudar a compreender as coisas espirituais que de outra maneira não seríamos capazes de discernir. Nós te louvamos porque aprove a ti usar escritores ao longo da história para que pudessem colocar no papel a tua revelação, e ao longo dos séculos o Senhor a tem preservado para que chegasse até os nossos dias e pudesse cumprir os propósitos que o Senhor estabeleceu para que sejam atingidos pela tua santa palavra. A conversão dos pecadores, a iluminação daqueles que estão nas trevas para que possam ir para a luz. E o Senhor também estabeleceu fortalecer a fé daqueles que já são crentes, mediante a instrução, o consolo, as orientações, as exortações da tua santa palavra. E pedimos que nesta noite o Senhor nos ajude e que o teu Espírito nos conduza a toda a verdade e fale aos nossos corações, e de acordo com a condição espiritual de cada pessoa que chegou até aqui nesta noite, o teu Espírito possa fazer aquele trabalho que só compete a Ele realizar. E nós te daremos graças por tudo aquilo que o Senhor realizar, entendendo que toda honra, toda glória, todo louvor devem ser prestados a Ti, um único que digno de receber todas essas manifestações. E é no nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. William Hendricks escreveu que o Evangelho de João é o livro mais maravilhoso já escrito em toda a história. Ele pode ter exagerado nessa sua declaração, mas com absoluta certeza nós podemos dizer que ele chegou perto. Se ele não acertou no alvo, ele chegou muito perto. Porque, de fato, o Evangelho de João é um texto maravilhoso, encantador, desafiador. Um outro especialista no Novo Testamento, ele diz que o quarto Evangelho é o mais sublime que nós temos no quarteto que abre o Novo Testamento, que são os 4 Evangelhos. E durante algum tempo, à noite, nós vamos ouvir sermões sobre o Evangelho de João. E a pergunta é: por que nós devemos estudar o Evangelho de João? E a minha tarefa hoje à noite é simplesmente apresentar para você 2 razões simples que devem nos estimular a estudar esse Evangelho maravilhoso, que tem uma singularidade. Ele é um Evangelho que crianças podem entender, em virtude das histórias encantadoras que ele contém. Mas você vai ver uma outra particularidade dos 4 evangelhos: é aquele que apresenta a teologia no mais alto grau, no mais alto nível. Aqueles que conhecem alguma coisa da história
da teologia no estudo dos 4 evangelhos sabem que o quarto foi aquele que exigiu dos especialistas um grau muito maior de esforço para compreender, muitas vezes, coisas que para nós são complicadas de serem entendidas de forma fácil. Uma prova, só para dar uma prova disso, você tem o capítulo 1, onde você tem o evangelista falando do verbo encarnado. É até uma palavra que não está entre as que nós usamos frequentemente. Nós precisamos explicar o que o evangelista quis dizer quando ele usou esse termo incomum para se referir à pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, a primeira razão é que o Evangelho de João é um oceano imensurável de saber teológico. E tem gente que diz assim: olha, eu não gosto de doutrina. Não, doutrina, teologia. Mas você tem que gostar, porque todo discípulo de Cristo inevitavelmente tem que construir o seu arcabouço doutrinário, porque a Bíblia diz que nós precisamos oferecer para as pessoas as razões da nossa fé. E como é que você vai apresentar para os outros a razão da sua fé, se você não sabe explicar A com A, B com B, C com C? Você tem que ter um mínimo de compreensão doutrinária e deve ter interesse em crescer no seu conhecimento teológico. Quando a gente diz que o Evangelho de João é um oceano de saber teológico, nós não estamos dizendo que os outros evangelhos não têm teologia. Mateus, Marcos e Lucas têm muita doutrina para nos ensinar. Mas é no Evangelho de João que nós encontramos alguns textos, alguns temas, algumas passagens que reconhecidamente elas são de um valor imensurável. Primeira coisa, no Evangelho de João nós temos a exposição dos traços mais vigorosos relacionados com a humanidade e a divindade de Cristo. Essas duas coisas que nós não sabemos combinar muito bem. E logo no prólogo, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 18, você tem aquilo que eu já mencionei, o evangelista falando do verbo encarnado, um conceito que a gente pode dizer é essencial para que alguém compreenda a natureza do nosso Salvador. Porque nesse prólogo, o evangelista diz o seguinte: se você pretende crer no Messias, você vai ter que assumir a posição na sua crença de que ele é eterno. Isso é um embaraço para muita gente, porque muita gente pensa que Jesus é apenas um personagem que surgiu num dado momento da história e é o maior exemplo de excelência moral que nós podemos apresentar dentre todos os seres humanos que pisaram na face da terra. Mas Jesus não é simplesmente o maior exemplo moral que nós temos. Jesus Cristo é eterno. Diz o escritor, ele também é o Criador de todas as coisas. Ele é o revelador da pessoa de Deus. É a manifestação da natureza divina, a manifestação mais concreta, completa e precisa de tudo aquilo que Deus fez e disse ao longo da história. E ele é infinitamente majestoso. É isso que você tem na introdução do Evangelho. E uma coisa interessante, quando você para meditar com um pouco mais de tempo sobre os primeiros versículos do Evangelho de João, você vai ir conhecendo um pouco do Novo Testamento, você vai poder dizer, isso que João escreveu aqui é muito parecido com aqueles hinos sobre a natureza e a obra de Cristo que o apóstolo Paulo registrou
na sua carta aos Filipenses, você tem um hino lá antigo que os cristãos primitivos cantaram sobre a natureza do Salvador e sobre a sua obra. E é muito parecido com aquele outro hino que o apóstolo Paulo registrou em Colossenses, sobre a pessoa do Salvador. E por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque o Evangelho de João foi escrito depois dessas duas cartas, da carta aos Filipenses e da carta aos Colossenses. E você pode observar que os escritores bíblicos do primeiro século, inspirados por Deus, eles falavam das mesmas verdades relacionadas com a humanidade e a divindade do Senhor Jesus. É somente no quarto evangelho que você encontra aquelas majestosas, solenes, espetaculares declarações de Jesus dizendo: olha, eu sou. Eu sou. Você sabe o que significa eu sou? É aquele tetragrama YHWH, Yahvé. O nome de Deus no Antigo Testamento. Como é que a gente traduz isso? A linguagem de hoje diz assim: olha, o eterno. Aquele que sempre é. Deus não era, nem será. Ele é. É por isso que você tem lá, no 3º capítulo de Êxodo, quando Moisés tem aquela espetacular revelação, e ele diz para Deus: olha, quando eles perguntarem quem foi que te enviou, eu vou ter que dizer. E o que é que eu digo? E aí o Senhor, que estava se revelando a ele, disse o seguinte: olha, você vai e diz que o eu sou te enviou. E no Evangelho de João você tem 7 vezes Jesus Cristo dizendo: eu sou. Se você quiser anotar, a primeira está aí no capítulo 6, versos 35 e 48, quando Jesus Cristo diz: eu sou o pão da vida. 8:12, Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Em 10, 7 e 9, ele diz: eu sou a porta. No capítulo 10, versos 11 e 14, ele diz: eu sou o bom pastor. No capítulo 11, o verso 15, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. E no capítulo 14, o verso 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ele termina essa série maravilhosa de declarações acerca da sua pessoa, dizendo: eu sou a videira verdadeira. No capítulo 15, no versos 1 e 5. Cada uma dessas declarações apresenta facetas da relação espiritual do Salvador com as suas ovelhas, sob cujas bases deve se assentar a comunhão da igreja com o próprio Mestre. E sem uma correta compreensão dessas dimensões do caráter de Cristo, o relacionamento da comunidade da fé com o próprio Salvador se mostrará inevitavelmente defeituoso. Irmãos, nós não podemos esperar um relacionamento correto com aquele que nós confessamos ser o nosso Senhor, se nós não compreendemos com mais clareza a respeito da sua natureza. Parece ser uma observação simples, fácil de entender, inquestionável. Mas o Evangelho de João é aquele que mais enfatiza as doutrinas da graça. Se você não acredita na eleição, eu peço por favor para você não ler o Evangelho de João. Porque ele vai dizer o seguinte: não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu aqui escolhi a vós outros. Você vai encontrar dezenas de declarações sobre a graça irresistível de Deus que opera na salvação. Eu vou dar apenas alguns exemplos aqui. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Como é que você entende isso?
Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: ninguém tem condições de por si mesmo se tornar discípulo, meu discípulo. Isso só acontece se ele for trazido pelo próprio Pai. Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Capítulo 6, versos 44 e 65. Eu escrevi aqui, na linguagem teológica, e, de propósito, sendo anacrônico, nós podemos dizer dos 4 evangelhos, João é o mais calvinista de todos. É onde você vai encontrar as doutrinas da graça sendo expostas de forma mais vigorosa. A salvação deve-se completamente à iniciativa de Deus. Evidente não somente no envio do Salvador, mas também no envio das pessoas até Ele, a fim de que possam crer. Preste atenção nisso. Quem foi que contribuiu para que o Messias viesse ao mundo? Tem algum homem na história que tenha contribuído para isso? Nenhum. E o autor está dizendo assim, da mesma forma como ninguém contribuiu para que o Salvador viesse até esse mundo realizar a obra da salvação, nenhum homem contribui com a sua própria salvação. É um paralelo espetacular. O propósito de tais declarações é indicar que do começo ao fim, preste atenção, do começo ao fim, a iniciativa da salvação é exclusivamente de Deus. Essa obra maravilhosa de reconciliação do pecador com o Deus triuno, santo, é um trabalho que decorre da soberana graça de Deus. É o que você encontra sendo enfatizado no 4º evangelho. E é por isso que o evangelista João, de todos eles, é aquele que declara a respeito da incredulidade dos judeus como sendo uma das maiores tragédias acontecidas na história. Porque, preste atenção, eles não estavam diante simplesmente de um profeta. Os judeus incrédulos, que permaneceram incrédulos durante o ministério terreno de Cristo, eles estavam diante da própria luz, do Filho de Deus, encarnado. E o evangelista João diz o seguinte, olha, essa é uma realidade estarrecedora. Porque, na verdade, eles viram muitos sinais, abundantes sinais. Mas à medida que Cristo aumentava a realização dos seus sinais, eles se tornavam mais endurecidos. E de todos os evangelistas, quem mais nos conduz à conclusão dessa tese é o próprio João. Você quer a prova disso? É somente no 4º evangelho que você tem a ressurreição de Lázaro no capítulo 11. E o que é a ressurreição de Lázaro? A ressurreição de Lázaro é o maior de todos os milagres da coleção que nós temos nos evangelhos, dos sinais realizados por Jesus. Jesus andou sobre o mar, os judeus não creram. Jesus transformou água em vinho, eles também não acreditaram. Jesus curou leprosos, fez andar paralíticos, eles também não acreditaram nada disso. Expulsou demônios, não acreditaram. E o evangelista, no 4º evangelho, você parece que o evangelista está construindo tudo isso, dizendo o seguinte: na mente dos judeus incrédulos, eles estão pensando da seguinte forma:
Esse homem fez todos esses sinais, mas isso qualquer taumaturgo poderia realizar. Mas se esse homem realizar o milagre de ressuscitar um morto, já enterrado 4 dias, cheirando mal, aí parece que você quer ouvir o seguinte: nós iremos crer. Mas isso aconteceu. E sabe o que é que os judeus incrédulos fizeram? Ao invés de dizer, olha, agora nós vamos crer. Não. Eles disseram o seguinte: agora chegou a hora dele morrer. Foi isso que aconteceu. O evangelista João nos conduz para esse ápice na realização milagrosa do Senhor Jesus. Para de dizer o seguinte: não são milagres que fazem com que os incrédulos se convertam, porque milagres não removem a incredulidade do coração dos ímpios. Escreva isso nos seus anais de sabedoria. Milagres não removem a incredulidade do coração dos ímpios. Nem a ressurreição de Lázaro removeu a incredulidade do coração dos judeus. É tolice alguém pensar que se um incrédulo se deparar com um milagre espetacular, ele vai se converter. Não vai. Deus estabeleceu converter ímpios, trazer incrédulos para a comunidade da fé através da instrumentalidade da palavra e não através de milagres. É o que as Escrituras nos ensinam. Por isso que João considera uma das maiores tragédias na história aqueles judeus incrédulos permanecerem sem reconhecer que Jesus era o Messias, apesar de terem visto os milagres mais extraordinários realizados na história. Mas talvez você pergunte, onde aqui está isso no Evangelho de João? Está no capítulo 12, no verso 37. Em quarto, em João, nós temos os capítulos clássicos sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Nenhum evangelista escreve aquilo que você tem no capítulo 14, 15 e 16 do quarto evangelho. Somente João usa o termo clássico para se referir à terceira pessoa da Trindade, Paráclitos, que é traduzido como Consolador, que você tem apenas uma única vez sendo repetido lá na primeira carta de João, que é o mesmo autor do quarto evangelho. E você tem no capítulo 14, versos 16 e 26, capítulo 15, verso 26, capítulo 16, verso 7. Irmãos, nós não podemos subestimar a importância do tratamento que João dá para a pessoa do Espírito Santo. Sabe por quê? Quando ele fala do Espírito Santo, ele tem o objetivo de dizer para toda a comunidade da fé que a igreja não é simplesmente um novo partido religioso, uma seita desmembrada do judaísmo daqueles dias, mas uma comunidade de fé que é energizada pelo maior poder que nós podemos reconhecer em ação em toda a história humana. Não existe nenhuma espécie de manifestação portentosa por parte da natureza que possa ser comparada às operações do poder divino. O poder de Deus não tem concorrentes. E como é que o poder de Deus se manifesta no meio de pecadores? João diz, é simples. O poder de Deus se manifesta no meio de pecadores pelas operações da terceira pessoa da Trindade, desse Consolador, desse que chama para o lado, que é o sentido essencial da palavra que aparece no original. Ele faz parte, portanto, da Trindade Santa e é da mesma natureza do Filho.
eu vos enviarei o Consolador, outro Consolador. E essa palavrinha outro aí, é outro de mesma dignidade, de mesma natureza, com os mesmos atributos. Preste atenção, um outro Consolador. Muita gente diz assim, olha, Consolador o Espírito, é o Espírito Santo. Está certo ele, mas ele é o outro Consolador. Porque originalmente mesmo quem é o Consolador é Jesus. É aquele que chama para o lado. Da mesma natureza que o Filho. E com uma coisa escandalosa. Você sabe qual é um dos maiores escândalos do cristianismo? Você quer escandalizar um incrédulo? Quer? Então você vai dizer o seguinte: que você crê que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que se manifesta entre nós através da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, ele habita no seu coração. Não apenas no seu coração, mas o Espírito Santo habita no coração de todo verdadeiro crente que existe atualmente na face da terra. O ímpio vai dizer assim: eu não aceito isso. Por favor, não passe por cima dele. Só acredita nisso quem recebeu a fé salvadora para admitir essa possibilidade. Vasos de barro, como nós somos, pecadores, corrompidos, que nascemos debaixo da ira divina, pela conversão, nada menos do que a terceira pessoa da Trindade vem habitar no nosso coração para tomar conta da nossa vida. Que coisa maravilhosa. O evangelista João nos fala muito sobre essa realidade no capítulo 14, 15 e 16. Mas a segunda razão é que o Evangelho de João é o mais rico tesouro de vida devocional que nós podemos dizer que temos nas Escrituras. Não é sem razão que ele é recomendado como o primeiro livro para ser lido, digerido, apreciado por aqueles que inicialmente abraçam a fé. Qual é o livro que você recomendaria para um novo convertido ler? 1 Crônicas? Ezequiel? Apocalipse? Qual é o primeiro livro que você recomendaria para um novo convertido ler? João. Essa aí é a pergunta, não é nem de Enem essa pergunta, né? Ivo viu a uva. O que Ivo viu? É desse tipo, pergunta desse tipo, não é? O primeiro livro que nós recomendamos para o novo convertido ler é João. Por causa da sua devoção, né, do seu aspecto, da sua natureza devocional exuberante, para que ele possa compreender as dimensões da salvação. Dos 4 evangelhos, é aquele que mais comentários foram escritos durante toda a história. E o seu conteúdo parece confirmar isso. Olha que coisa interessante. João não escreveu o seu evangelho. Agora eu vou escrever alguma coisa sobre o ministério terreno de Jesus e o que vier na minha cabeça eu vou colocar. Não, ele fez um esboço. Os outros evangelhos já existiam. O 4º evangelho foi o último a ser escrito. Mas João disse, olha, nós já temos visões da mesma ótica. É por isso que Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos. Ou seja, foram escritos da mesma ótica. João disse, não, eu vou escrever um evangelho diferente.
E eu vou escrever o meu evangelho seguindo o esboço que me veio na cabeça. Claro que esse esboço foi o Espírito Santo que soprou. E João escreve o seu evangelho em cima de um esboço para falar sobre a pessoa e a obra de Cristo com base em 7 sinais, 7 milagres. Para que, preste atenção, aqueles que já eram crentes pudessem ser confirmados na fé. Aí a pergunta é, mas o pregador lê um versículo, 2 versículos, e até agora não falou nesses 2 versículos lá do capítulo 20. Volte lá, capítulo 20, versos 30 e 31. Quando João escolhe esses 7 sinais, o objetivo dele não é tentar converter incrédulos com essas histórias milagrosas. Porque eu já disse, milagres não removem a incredulidade do coração dos ímpios. Como é que você quer agora que João escreva o seu livro em cima de 7 sinais e o objetivo do seu evangelho vai ser evangelístico? Não é evangelístico. O objetivo do evangelho de João é catequético. Significa, o que é catequese? É confirmar na fé aqueles que já são crentes. Esse é o objetivo. E aí você volta aqui para o verso de número 31, que lamentavelmente a nossa tradução não parece corresponder com tanta precisão àquilo que é dito no original. Eu queria sugerir uma nova tradução aí para esse verso 31, final, porque na verdade você tem aí o verbo no presente do subjuntivo. Depois você pergunte aqui para os professores de letras o que é que significa isso. Mas a tradução do presente do subjuntivo seria melhor assim: para que continueis crendo. Olha lá como fica melhor. E é verdade, o objetivo do evangelho. Jesus fez muitos sinais que não estão escritos nesse livro. Mas o João está dizendo, olha, eu escolhi esses 7 sinais e registrei esses 7 sinais para que vocês continuem crendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhas vida em seu nome. É esse o sentido do original que você tem aqui no versículo 31. Obviamente, o registro de João tem o objetivo primário de reafirmar a fé já existente. Mas não se deve excluir a possibilidade de alguém vir a se converter lendo o Evangelho de João. Será que isso pode acontecer? Claro, como tem acontecido. Uma coisa não exclui a outra. Mas, primariamente, João escreveu o seu livro para confirmar na fé aqueles que já eram crentes, apresentando esses sinais maravilhosos que confirmam a humanidade e a divindade daquele que nós devemos confessar como nosso Salvador. E do ponto de vista devocional, a gente pode destacar o seguinte, apenas 2 coisas. João registra experiências de salvação com as quais muitos pecadores se identificam. São histórias extremamente comoventes. E presta atenção nisso. João registra alguns encontros de Jesus com esses pecadores que são salvos através de encontros pessoais maravilhosos. E cujos registros desses encontros maravilhosos nenhum outro evangelista faz. Olha que coisa interessante. Você tem Jesus se encontrando com Nicodemos na calada da noite. Capítulo 3.
Só João menciona isso. Você tem Jesus salvando a mulher samaritana, no capítulo 4. Você tem Jesus curando e salvando o paralítico no tanque de Betesda. Também exclusivo do quarto evangelho, capítulo 5. Jesus salva a mulher adúltera, do capítulo 8. E mais ainda, o cego de nascença, no capítulo 9. Histórias encantadoras. E em todas elas há traços comuns e de extrema beleza e impacto na vida daqueles que já são crentes. Primeira coisa que nós observamos nessas histórias, todas elas mostram a dramática situação do ser humano sem Cristo. Pode ser ele um erudito na religião, como era o caso de Nicodemos, e pode ser uma mulher de 7 maridos, como era a mulher samaritana. Todos esses exemplos que só o quarto evangelista nos conta, nos mostra o quão difícil é a situação humana. E é assim, porque todo homem, independentemente da sua condição, do ponto de vista físico, moral, religioso e social, o evangelista diz assim: olha, nós temos esse naipe de experiências de conversão através de encontros pessoais com o próprio Salvador, para que ninguém possa dizer o seguinte: olha, eu não me identifico com esse leque desses que se apresentaram para Jesus e que foram salvos. Mas uma outra característica que nos chama a atenção nessas histórias é que todas elas nos mostram a natureza excepcionalmente bondosa do nosso Salvador. Praticamente em todas, é Jesus quem toma a iniciativa. E em todas elas, sem exceção, ele ministra para aqueles com quem está tendo um diálogo a sua graça num grau imensurável. Todos eles. E por último, todas as experiências redundam numa devoção e no compromisso de fé irreversível. Mas por que o evangelista diz que Nicodemos se converteu? E se converteu mesmo, até ajudou José de Arimateia a enterrar o próprio mestre. O evangelista está dizendo o seguinte: esse Nicodemos, que era doutor da lei, fariseu, se converteu mesmo. E a sua conversão não teve volta. Nem da mulher adúltera, nem da mulher samaritana, nem do cego de nascença do capítulo 9. Um detalhe muito interessante: o objetivo do evangelista é acentuar que a fé verdadeira, preste atenção nisso, não é uma experiência passageira de verão. A fé verdadeira é um processo radical de transformação que faz com que o pecador seja atingido de forma tão profunda pela graça de Deus que daquela experiência não há retorno. Não existe a possibilidade de reversão. Aqueles que são crentes se tornam crentes de uma vez, para sempre. Um dos textos mais fundamentais que nós temos quanto à segurança da salvação é João 10. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E olha o que é que o evangelista diz: e ninguém as arrebatará da minha mão. Preste atenção, ele não disse: e nada fará com que elas
percam a fé. O evangelista não disse nada. O evangelista disse: ninguém. Ninguém. E você vai incluir nesse ninguém o capeta. Nem Satanás tem poder para tirar uma ovelha convertida das mãos de Cristo. A salvação é uma experiência irreversível, sem retorno, sem volta. E a segunda coisa, só João escreve sobre a experiência íntima de Jesus com os discípulos no cenáculo. São 5 capítulos que você tem no Evangelho, no 4º Evangelho, que nós podemos dizer, está aí, João está nos levando para o Santo dos Santos, para o lugar mais sagrado da revelação que se processou durante o ministério terreno de Cristo. Quando o círculo íntimo de Jesus é exposto a ensinamentos incomuns que o mestre não compartilhou nem com eles durante o restante do seu ministério público. Ensinamentos incomuns e também experiências indizíveis. Você tem na chamada sessão do cenáculo 5 capítulos, do capítulo 13 até o capítulo 17. O bispo Riley diz o seguinte sobre esse cenáculo, sobre esses 5 capítulos: nós jamais poderemos ser gratos na medida suficiente ao Espírito Santo, que fez com que João escrevesse para o nosso aprendizado essas palavras maravilhosas. Eu estou no meio, né? Nós nunca poderemos ser gratos o suficiente ao Espírito Santo, que inspirou João para escrever esses 5 capítulos maravilhosos sobre a experiência de Jesus com os seus discípulos, no maior grau de intimidade espiritual que nós temos durante o seu ministério terreno, às vésperas do seu martírio. Primeiro, a igreja é uma comunidade mista e desafiada a amar como Cristo amou. É justamente nessa seção do Evangelho de João, nesses 5 capítulos, que você vai ver o evangelista contando sobre a revelação de quem era o traidor. Um negócio absurdamente chocante. Lá na casa do papai, eu estou mexendo numa reforma lá, e o pedreiro disse assim, na sala tem uma tapeçaria imensa da ceia que foi pintada por Leonardo da Vinci. E o pedreiro chegou comigo e disse: está errado isso aí. E eu peguei e perguntei para ele: mas por que está errado? Conta aí. Ele disse para mim: conte aí o número de pessoas. E Jesus está no meio. Contei 6 para cá. Contei 6 para cá. Não, são 12, não eram 12 apóstolos? Eram 12 apóstolos. Está certo. Então está errado. Eu disse: por que então está errado? Ele disse: porque Judas não participou. Aí eu disse: é você que está errado. Porque o Evangelho de João, ele diz o seguinte, que quando Jesus estava reclinado e o discípulo amado, no meio daquela situação dramática, instigado pelos outros apóstolos, para que perguntasse para o mestre: mestre, quem é o traidor? E Jesus Cristo disse: eu vou dar a senha. É aquele em que eu molhar o pão no prato e der na boca. E ele fez isso com Judas. Irmãos, esse é um fato que está para além do nosso entendimento. Na instituição da ceia, Jesus sentou com os 12 e permitiu, na sua soberania,
que até aquele homem inconverso participasse daquele momento solene de instituição de um dos sacramentos mais importantes da igreja. E a gente fica perguntando, mas por que Jesus permitiu que isso acontecesse? Novamente o bispo Riley responde: é para que nós tivéssemos diante dos nossos olhos um farol. Um farol. Não é uma lamparina, não é uma vela, é um farol. Para que compreendêssemos que muitas vezes pessoas inconversas se envolvem com a fé cristã sem sondarem o próprio coração, se verdadeiramente se converteram ou não. No Evangelho de João nós temos isso. E olha que coisa também dramática que você tem nessa experiência do cenáculo. Jesus Cristo disse para aqueles homens, no apagar das luzes: vocês precisam observar o novo mandamento. Mas Jesus falou tanto de amor. E o que ele mais praticou durante todo o seu ministério terreno foi amar as pessoas. E como é que ele vai dizer agora, não poderia ter um outro programa de ensinamento? Não, vocês precisam amar como eu vos amei. Em nenhum outro momento do Evangelho diz isso. É na experiência do cenáculo. Para desafiar a igreja a perseguir esse ideal da fraternidade cristã. Nem eles estão isentos de reagirem mal nos seus relacionamentos interpessoais. É lá, no capítulo 13, nos versos 34 e 35, que você tem o solene desafio de Jesus para que os discípulos pudessem amar com o amor que ele amou. E segundo, o rebanho de Cristo não terá uma vida fácil no mundo, mas terá compensações grandiosas. É na experiência do cenáculo que Jesus Cristo diz com todas as letras: o mundo vai perseguir vocês. Não vai ser fácil vivenciar a fé no meio de uma sociedade incrédula. Mas, ele diz, eu posso oferecer para vocês algumas garantias. O Espírito Santo vai guiá-los. Quando vocês estiverem apertados, vocês terão a possibilidade de experimentar a vitória sobre as aflições. E isso não vai acontecer automaticamente. Tem muita gente que pensa que acontece automaticamente. Você precisa achar a sintonia. E sabe qual é a sintonia para você ter vitória sobre as provações? É você acertar na sua relação com Cristo, estar em paz com Cristo. É na paz de Cristo que nós temos a vitória sobre as provações. É o que está lá em capítulo 16, verso 33. E ele dá a última garantia, que é a maior de todas. Nós não vamos sucumbir, mesmo que o mundo todo se volte contra nós, porque nós teremos nada menos do que a intercessão do Salvador no céu a nosso favor. Você quer, quem é que você quer? A intercessão do prefeito? Você quer entrar em alguma porta e precisa de QI do governador? Do presidente? Do Barack Obama? Não é mais nem ele o presidente, né? Do Donald Trump? Nós temos um advogado muito melhor, um intercessor infinitamente mais poderoso. Capítulo 17, verso 20. Cristo roga pela igreja. E preste atenção, ele intercede perpetuamente pelo seu rebanho. Você quer garantia maior do que essa? Que coisa maravilhosa. O Evangelho de João necessita duas perguntas. Eu vou pedir que você responda. Você já faz parte dessa comunidade da fé? Descrita aqui, de alguma maneira, por aquilo que eu falei,
Comunidade essa para a qual o evangelista escreveu o seu livro. Você já faz parte, tem certeza disso? Não, eu faço parte dessa comunidade para a qual ele escreveu o quarto evangelho. Quem aqui está precisando de consolo? Quem aqui está precisando de orientação? Quem aqui está precisando de estímulo? Vamos lá! Se você está precisando dessas três coisas, o remédio para você é Evangelho de João. Mergulhe no Evangelho de João. Você tem um oceano de consolo, de orientação, de motivação, de estímulo. É o que ele nos oferece de forma maravilhosa.